processo de digestão de ama, ele envolve dois componentes fundamentais. Um é ter o solvente, que é o óleo, que pode ser ghee, óleo de gergelim, dependendo do caso, pode ser outros óleos também. Cada um desses óleos tem uma função específica. Tá? Num programa mais de tratamento de pita, de preparação para o verão do Rio de Janeiro, no caso, o ghee é o mais apropriado, porque ele tem mais características de alívio de pita. Ok? Isso significa que, dependendo da finalidade que a gente quer ir para cada pessoa, a gente vai escolher um óleo apropriado para ser o solvente. Tá? O outro aspecto é fazer com que tenha a maior disponibilidade possível de acne, de capacidade metabólica, para digerir aquele óleo, que digerindo aquele óleo está digerindo ama junto. A ideia basicamente é a seguinte: tem um prato sujo, cheio de gordura, seco na sua pia há 3 semanas. O negócio incrustou ali, tá? Como é que você faz? Você pega a detergente, passa naquilo ali seco, esfrega com uma esponja, depois pega uma água fervendo e joga. Soltou uma parte. Ou jogar fora o prato. Não joga fora o prato. Aí depois pega outra seção de detergente, esfrega ali com ele mais ou menos seco, assim, você não tá botando água nesse momento, e joga água quente. Isso vai soltando aquelas camadas de gordura que estão de alguma maneira, mas não é de uma vez às vezes, tá? Então, a ideia durante o processo de oleação interna é fazer com que o teu corpo sature de óleo. Mas para se chegar ao processo de oleação interna, a gente precisa antes garantir que o teu corpo está com essas toxinas minimamente soltas, tá? Então, fase 1. Chega o navio no estaleiro. O navio está cheio de craca. O papel do primeiro cara no processo de botar aquele navio em ordem é ficar jogando solvente para aquilo ir soltando. Ok? Aí o navio anda no estaleiro. Pintoff. Oi? Pintoff. Pintoff? Pintoff bota na porta para tirar. Tá, então é isso. Tinta. Isso aí, exatamente isso daí, tá? É um processo que ainda ele é estritamente preparatório. Como é que você faz isso? Você faz isso dependendo do grau de ama não digerido que tem dentro de você, tá? E se você tem muito ama não digerido, você tem que fazer uma dieta super restritiva, com uma sopinha que é praticamente quase água. Isso é quando a gente pega para fazer o panchakarma numa pessoa que tá tipo assim, super intoxicada, tá? Se a gente já tem um acompanhamento e isso está fazendo com que teu metabolismo esteja mais ou menos em dia, isso daí é residual. Você pode começar um panchakarma sem um programa de ama pachana se a quantidade de ama não é significativa, ok? Então, às vezes, o cara chega ali no estaleiro e o primeiro cara fala assim, não, esse daqui eu não preciso trabalhar não, tá de boa, pode ir pro segundo, tá? Não vai precisar de solvente. Não vai precisar daquele grau de solvente ali. Aí, o que acontece? Chega o navio no segundo estágio e ele vai para uma piscina onde ele fica imerso num solvente, tá? Que é um tempo daquele solvente entrar num processo químico com aquela crosta ali, diferente do primeiro, que era uma coisa assim mais... O segundo é mais... E fica ali, inundando aquilo de óleo até a última molécula, aquilo saturar de óleo, tá? E como é que a gente sabe que saturou de óleo? Esses são sinais super importantes para anotar. 1. As fezes ficaram amolecidas. 2. O tempo que você teve da ingestão do óleo em jejum até o tempo que você teve fome ficando tomando chás, não passou de 2, 4 horas. Se você tomou a oleação de preparação de manhã, umas 6, 7 da manhã, até umas 10, meio-dia você teve fome. Esse é um segundo sinal e talvez seja o mais importante. O terceiro é que sua pele fica oleosa. Você passa a mão na pele assim e ela não fica com marca de unha, tá? Toda a tua pele, atrás da canela, você tem a tua pele já com sinal de oleação. E aí, assim, dependendo do grau
que a gente vai fazer de purgação, quanto mais grave é o quadro da pessoa, mais esse quarto aspecto tem que ser seguido, que é uma versão completa à oleação, a ingestão de óleo. Porque no primeiro dia a gente vai tomar, sei lá, 30 a 50 ml, no segundo dia a gente vai tomar de 60 a 90 ml, no terceiro dia a gente vai tomar uns 120 ml, cara, é surreal, entendeu? Você chega uma hora que você fala assim... Tá? Então, assim, no geral, esse processo de oleação deveria durar uns 7 dias para essa dose ir aumentando mais progressivamente e a gente poder indo medindo dia a dia se já chegou no processo de saturação. No nosso caso, provavelmente a gente vai super saturar um pouco. Vai passar um pouquinho da linha porque a gente não foi esse processo tão esmiuçadinho até chegar... Opa, chegou! Né? A gente provavelmente vai fazer assim, ó. Aqui está o processo de saturação, tá? Provavelmente o que vai acontecer é a gente passar... Opa, já deu. Aí volta, tá bom. Tá? Então, quais são os atributos que a gente sempre vai olhar nesse processo de oleação interna? Qual hora sentiu a fome depois de ficar tomando chá picante a cada meia hora? Tá? Isso é super importante. Se você sentiu fome 10 da manhã é uma coisa pra gente. Se você sentiu a fome meio-dia é outra coisa. Se você sentiu a fome 4 da tarde é outra coisa. Se você foi sentir a fome de noite ou não sentiu fome já é outra coisa, tá? Então a gente sempre tem que ficar com uma lupa em cima da fome quando a gente está fazendo esse processo de oleação, porque ele precisa ser forte o suficiente para deixar o navio boiando ali, mas ele não pode ser excessivo ao ponto do navio tombar, sacou? Que a oleação passou a ser um problema. Então, ao mesmo tempo que, assim, para fazer a figura de linguagem de uma maneira mais metafórica, a gente, ao mesmo tempo que está botando aquele óleo ali para deixar o navio boiando no óleo, a gente tem que manter aquele óleo aquecido. Porque senão ele não entra num processo de temperatura que precisa para digerir aquele treco ali, ok? Então o papel do chá tem muito essa função, manter o teu Agni ativo para que você consiga metabolizar uma das coisas que é muito difícil metabolizar, tá? Então a Ayurveda só consegue fazer esse programa de desintoxicação de uma maneira tão radical e tão potente porque ele entende o processo metabólico nos últimos detalhes e ele entende o processo de dissolução de âmago nos últimos detalhes. Ele faz isso um passo, outro passo, um passo, outro passo, um passo, outro passo. E é muito preciso, e precisa ser muito preciso. Porque se você faz oleação demais, aquilo gera mais toxina. Se você não faz oleação suficiente, aquilo não corrói as toxinas. Ok? Então, olha um negócio que não dá pra você, assim, fazer de qualquer forma, porque a chance de sair errado é grande e a chance de dar certo é bem treinada. Ok? E aí, no momento em que a gente atinge esse grau de oleação mais consistente, a gente vai para os processos de purgação. Esse ghee de manhã e o aloe são a oleação? Então, esse ghee que a gente tomou hoje de manhã foi só uma dose teste. Só para assim o corpo... Oi, bom dia, eu me chamo Gui, tá? Não no sentido de botar na torradinha, não sei o que, sabe, gostosinho, mas assim, no sentido de... mais uma colher. Não, socorro! Tá? E no caso a aloe vera que a gente botou é porque a gente está fazendo um programa de, assim, flexibilização de alguns princípios ayurvédicos, porque a princípio esse amargo que está da aloe vera deveria estar medicado no ghee. Mas aí esse processo de fabricação do que o Ayurveda chama de Panchatikta Grita é uma coisa que requer um tempo e requer A gente está fazendo uma forma de desintoxicação dentro do que o ambiente urbano e a minha capacidade terapêutica nesse momento consegue dar conta, tá? Então, a gente vai usar o aloe vera, que é uma das principais coisas para tratar pitta e kapha, que nessa época do ano tem muito calor e dá uma sensação de estar muito empapado demais, para a gente conseguir chegar em março do ano que vem feliz. Aí você olhou para aquele negócio de aloe vera e falou assim, que é isso aí? Aí eu falei assim, é Extrato. um treco que o Thiago me deu. Isso é aloe vera? Eu falei, é. Ah, minha médica me deu também. Tô tomando isso. Então, assim, a babosa é uma das coisas mais desintoxicantes que existem pro fígado. O problema é que pro teu intestino grosso, ela não é tão amiga assim. A aloe vera, ela grava vata, tá?
E da forma como a gente está fazendo junto com o Gui, a gente está fazendo com que isso não agrave o teu vata. Tá? Você simplesmente dar aloe vera para a pessoa desintoxicar pode ter uma grande consequência no final das contas da pessoa ficar mais constipada e ansiosa. Tá? Que é muito o que acontece nos programas de colonterapia que só usa água para limpar o intestino grosso. Aquilo é uma catástrofe ecológica na microfauna e flora que tem ali. Ok? Bom, então, o que a gente quer fundamentalmente nesses primeiros dias? Só recapitulando aqui. Nós precisamos do solvente, que vai ser o Gui. Isso. E o Agni, que vai ser através dos chás picantes e com uma dieta muito, assim, só para comer o mínimo que precisa. Então a gente vai usar, dependendo do caso, que a pessoa já está acostumada, pão integral, torrado com ghee ou com mel. Vai ter um arrozinho muito... Mel, eu gosto muito de mel. Pode ser com mel. Vai ter um arrozinho muito chumbrega pro almoço. Um negócio assim, muito o mínimo pro teu corpo manter a atividade metabólica dele diante de um grande... Apareceu assim, o presidente, o rei do não sei onde. Cara, a tua vida toda naquele momento tá dedicada para aquela situação, entendeu? Você fazer as suas coisas da rotina, não sei o que e tal. Nesse momento apareceu o popstar e tua vida ficou dedicada àquilo. O chá é bem quente? O chá, ele é o mais quente que for confortável naquele momento, tá? Dependendo da constituição, vai ser muito quente, dependendo da outra constituição, vai ser bem morninho, tá? Então você toma na temperatura máxima de calor que você aguenta. Então eu tomo sempre muito quente. Tá, não tem problema, tá? No teu caso, isso daí é uma coisa que para tua fisiologia é comportável, tá? E aí, além desse processo de oleação interna, a gente vai ter um processo de oleação externo, com um monte de massagem entupida de óleo. Se você achava até agora que você já tinha sido oleado, pense de novo. Hoje a gente vai mudar um pouco esses parâmetros. E também oleação no canal auditivo, se for o caso. Vai botar aqui no olho, vai botar aqui no nariz, vai fazer oleação de enema. Não, ok. Tá? Então assim, a gente vai inundar o teu sistema o mais rápido possível, por conta do tempo que a gente está nesse programa, e fazer isso da maneira onde a gente tenha certeza que teu metabolismo está dando conta, tá? Então assim, a gente vai fazer a melhor performance que a gente pode dentro de um prazo que é comportável à rotina urbana das pessoas aqui numas férias de 10, 14 dias, ok? Então essa é a nossa estratégia. Aproveitar o período que está de preparação do verão ao redor, para onde o nosso corpo tem uma propensão maior de purgar esse excesso de acidez e fazer com que a gente entre no verão bem calibrado, sem já entrar aí com o sistema todo disparatado. Ok? Ok. E agora a gente vai fazer orientação específica do que você vai comer, como você vai comer, qual hora você vai comer e começar o processo de oleação. Ok? Ok. Mas em linhas gerais estamos bem. Perfeito? Ótimo. Vamos nessa. Shanti.